Itinerário do Homem para Deus. A Psicologia de Fulton Sheen. Este é o primeiro vídeo de uma série que pretendo gravar para tratar do conteúdo deste livro. Itinerário do Homem para Deus. Notas e comentários a elevai os vossos corações, de Fulton Sheen. De minha autoria. Agradeço imensamente a meu amigo e editor Anderson Reis, da editora Imaculada, que por bondade e confiança, muita bondade e muita confiança, consentiu que eu publicasse este livro por sua editora, editoraImaculada.com, editoraImaculadajunto.com. Por que bondade e confiança? Porque a editora dele publica livros de autores consagradíssimos, né? Avalizados por várias gerações. Então ele pauta-se por esta qualidade, ser livros que realmente sejam de grande qualidade para a formação, para a educação, para a ajuda dos que desejam trilhar uma vida verdadeiramente espiritual, algo tão difícil na época atual, ele permitir a publicação de um livro meu, de minha autoria, por entender que a psicologia nele contida é útil nesse propósito que o anima a publicar livros. Eu agradeço imensamente por isso. Agradeço também ao meu amigo, doutor Haroldo Falcão, médico, nutrólogo, que prefaciou este livro. E já no primeiro parágrafo já expôs o espírito mesmo da psicologia contida neste livro. Ele escreveu o seguinte: as coisas divinas podem ser entendidas de modo diverso por todos os homens, ensina Santo Tomás. Diferente dos anjos, a condição humana nos torna dependente de nossos sentidos e de nossa matéria para apreender o mundo que nos cerca. E a partir do que somos materialmente, segue-se tudo o que se afirma intelectualmente. Palavras precisas, que dão um tratamento mais extenso a outras palavras que São Tomás de Aquino nos oferece, quando ele diz que nada está no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos. O ser humano é uma criatura vocacionada à vida sobrenatural. É vocacionada a unir-se ao próprio Criador. Por isso, sobrenatural, está acima da natureza. Deus cria todas as coisas, logo ele está acima de todas as coisas, por isso, sobrenatural. O homem assim, então, uma reunião de, como se fosse uma composição de bicho e anjo. Por ser animal, ele está sujeito às leis da física, química, biologia. Por ter semelhança com os anjos, ele está sujeito às leis que regem a vida espiritual, que verdadeiramente se alimenta pela verdade e amor. Enquanto que a vida corpórea e dos sentidos se alimenta tudo aquilo que é conexo com a noção de bem-estar, realidade concreta, de posse e coisas semelhantes. A psicologia de Fulton Sheen, que é baseada na noção de eu e de ego, na submissão do ego ao eu e do eu a Deus, ela reflete muito bem esta natureza composta do ser humano. Que o homem tem um corpo e alma, sentidos e intelecto, certo?
Do corpo e dos sentidos, né? Procede essa intelecção do mundo, essa apreensão do mundo, essa apreensão da realidade, cujo trabalho de razão, de efetivação dessa compreensão, recebe o nome de ego. Daí eu defini nesse livro o ego como a razão dos sentidos. E a apreensão daquilo que é imaterial, que não está sujeito à lei de tempo e do espaço, o amor, a virtude, a honra, a justiça, todas essas realidades, elas não têm matéria, então elas não estão sujeitas à lei de tempo e espaço. Então, elas são próprias do eu, que é a sede da vontade e do entendimento. Sede da vontade e do intelecto. Né? Então, nós temos o ego com os sentidos e a imaginação e outros sentidos internos. E nós temos o eu, sede da vontade e do intelecto. Não é à toa que o Fulton Sheen era o recordista de audiência, batia Frank Sinatra e outros programas famosos da época nos Estados Unidos. As cidades paravam para ouvir, né, as palavras dele, que ele tinha um programa chamado A Vida Vale a Pena Ser Vivida. E veja bem, era uma época de pós-guerra, onde as pessoas estavam desiludidas com tudo. E ele falava, e as pessoas se reconheciam no que ele está falando. Por quê? Porque ele está falando do homem. E o homem de quem ele está falando é aquele homem tal qual Deus criou. Uma criatura composta, certo? Uma criatura vocacionada a uma vida espiritual, que quando não segue essa trilha, ele se torna a besta fera mais perigosa que existe. Ou o homem se dirige a essa vida espiritual, como ele comenta, ele explica no livro dele, ou então o homem se torna uma criatura realmente horripilante. Não tem meio termo aí. Por que é importante, então, essa psicologia? Primeiro, porque ela reflete aquilo que o homem é na sua constituição. Agora, que proveito podemos tirar dela? É que a igreja, criada para auxílio e dotada de meios para a salvação do homem, para que a alma do homem não se perca, desde a sua fundação, oferece e continuará oferecendo santos. E para que servem os santos? Para serem imitados. Santo não é para ser adorado, é para ser imitado. É como, vamos dizer assim, bom, os santos, eles que conhecem o caminho das pedras, porque a vida dele é uma vida que representa, vamos dizer assim, a trilha própria do caminho das pedras. Sobre os santos, Bento XVI escreveu o seguinte, que eles são os verdadeiros intérpretes das Sagradas Escrituras. O que uma palavra significa torna-se principalmente compreensível naqueles homens e mulheres que foram totalmente tomados por ela e a viveram. Então, se eu quero entender o que as Escrituras estão querendo dizer, eu estudo a vida de um santo. Estuda o que ele escreveu, o que ele ensinou. Ora, estudar a vida de uma pessoa é mergulhar na psicologia dessa pessoa. É enxergar o mundo pelos olhos dela. Como todo ser humano tem um ego, tem um eu, todo ser humano, ele escolhe os meios para atingir um fim. O fim escolhido pelo santo, fala assim, é a vida eterna, é a vida da graça. Esse é o fim. Agora, como eu posso viver esta vida da graça? E aí temos meios. Uns se tornam educadores, outros se tornam místicos, né? Outros se tornam, de certa maneira, psicólogos práticos. Outros se tornam, vamos dizer assim, como for treinadores de outras pessoas e assim por diante. Ou seja, cada um é um. Aí a pergunta é, com qual eu me pareço? Sou semelhante a ele em natureza, porque eu tenho um ego e um eu. Mas se eu encontrar, então, se eu souber como clarear,
Quais as propriedades do meu ego? Qual é a propriedade do meu eu? Eu vou entender que eu sou diferente deste, daquele outro, mas sou iguais a tais, iguais. Isso vale não somente nisso, mas para a vida natural também. Todo aprendizado se dá por imitação. Até os animais domésticos são a maior prova disso, para ninguém pôr dúvida. O cachorro, você pega um cachorro doméstico e um selvagem. Por que o cachorro doméstico tem um repertório maior de condutas do que um cachorro selvagem? Porque o cachorro selvagem tem pouco a que imitar. Ele vive na matilha dele, então ele não tem muito a que imitar. Então o repertório de conduta dele é limitado. Agora pega um cachorro doméstico. Quantas coisas os cachorros aprendem? Por quê? Porque eles têm uma fartura maior de exemplos a imitarem. Quanto mais ainda se a gente falar de ser humano, cuja inteligência é livre e não tem limite. Uma criança começa a se encantar com um piano, como é que ela vai aprender isso? Imitando um pianista. Se encanta com pintura, imitando um pintor. Né? E assim, com cada coisa que o ser humano vai aprender, ele vai aprendendo por imitação. E os santos são essas pessoas que deram certo. Inclusive, para garantir isso, a igreja só declara santa a pessoa que já morreu. Por quê? Porque antes de morrer pode pisar na bola. A pessoa pode viver uma vida legal pra caramba, até antes de morrer. Aí na hora de morrer vai e pisa na bola. Falei, não, espera morrer primeiro, então aí realmente esse daí era um santo mesmo. Né? Era um herói. Né? Então, por isso, todas as festas na igreja do santo é da data do que ele morreu, e não da data de nascimento dele, com exceção de São João Batista. Certo? Por quê? Porque depois ele não pode pisar na bola. Então, ele é um bom modelo para ser imitado. Então, essa psicologia de Fulton Sheen, ela ajuda a compreender coisa de mim, do outro, da realidade humana, do homem em geral, da espécie, de mim, do indivíduo, das pessoas que eu amo, das crianças que eu educo, que estão sob minha responsabilidade. Em suma, me ensina a conhecer essas coisas, então eu tenho como saber a quem imitar. Né? Claro que o modelo máximo a ser imitado é o de nosso Senhor. E nos evangelhos nós vemos Jesus, né, várias situações em que ele se comporta mostrando que além de Deus ele é homem mesmo. Faz o que só Deus pode fazer, portanto é Deus, e também é homem também. Ele chora, sente tristeza, então a gente vê ali a dimensão humana dele. Mas tem dois episódios que sempre me chamam a atenção, né? Onde a afirmação disso fica mais clara. Né? De que ele é isto, nós somos semelhantes a ele nisto. Ou ele é semelhante a nós, somos homens nisto. Por exemplo, quando os pais deles, São José e Nossa Senhora, São José é o custódio dele, pai adotivo, que o pai de Jesus é Deus. Mas Nossa Senhora, eles, depois de 3 dias perdido, né, dos pais, né, que os pais os perderam, ele é encontrado no templo, conversando com os doutores. E aí o evangelista Lucas, no fim da narrativa desse episódio, diz que Jesus então vai com seus pais para casa, e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ora, estatura é propriedade do físico, a graça, a sabedoria é propriedade do intelecto, e a graça do que está entre uma coisa e outra. Então aqui está enunciado: Jesus é um homem pleno, é um animal racional, ele tem um corpo. No corpo há os sentidos, e a inteligência desses sentidos, que Fulton Sheen chama ego, é daí que procede o que a gente chama de graça. Uma pessoa cativante, atraente, é legal estar com ele, olha que criança, que espetáculo de pessoa. E sabedoria, aí é do intelecto, é esta só quem pode beber disso aí, são os mais íntimos. Da mesma maneira que a gente ouve as pessoas que nunca estudaram essa psicologia, nunca nem ouviram falar, mas a pessoa fala: não, mas eu quero ser amado pelo que eu sou verdadeiramente, pela minha essência.
Eu não quero ser amado pelo que eu tenho, pelo que eu sei fazer, pela minha beleza. Eu quero ser amado por algo que vai além da minha beleza, vai além do que eu tenho, vai além disso tudo. Eu quero ser amado por mim mesmo. Ora, quer ser amado por aquilo que poucos podem conhecer. O que é que poucos podem conhecer? Quem sou eu realmente? E o que todos conhecem, pode apreciar ou não. É o falso eu ou o ego. Tem os talentos, tem os dons, tem aptidões, tem os temperamentos. Tem todas essas coisas, claro, cada uma significando algo em específico. Essas coisas todas entram na composição do que a gente chama ego, mas não é por aí que eu quero ser amado. Eu quero ser amado por que está na raiz dessas coisas e tem essas coisas como meio para realizar um sentido na vida, não só natural, onde eu consigo juntar amor e trabalho, certo? Mas também na vida sobrenatural, onde eu me torno um amigo de Deus. Então essa dimensão do ego, do eu, é uma dimensão presente em nosso Senhor, porque Ele é homem verdadeiro. E talvez a expressão mais forte disso seja a passagem, seja dada na passagem em que ele, no Getsemane, diz o seguinte, quando ele antevê o que lhe espera. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Comentando esse episódio, Bento XVI escreve: o drama do Monte das Oliveiras consiste no fato de a vontade natural do homem ser conduzida por Jesus da oposição à sinergia, e assim restabelece o homem na sua grandeza. Na vontade humana natural de Jesus está, por assim dizer, presente nele mesmo toda a resistência da natureza humana contra Deus. A obstinação de todos nós, toda a oposição contra Deus está presente. E Jesus, lutando, arrasta a natureza recalcitrante para o alto na direção da sua verdadeira essência. Neste episódio, em Jesus manifesta-se o eu recalcitrando, reagindo contra Deus. Jesus enfrentando esta tendência, essa obstinação, que é a obstinação de todos nós. Ele luta e arrasta essa natureza, dá um cala-boca no ego, e o eu assume a dianteira. E ao assumir a dianteira, afirma aqueles predicados que são próprios do que compõe a sede da vocação humana. Mas não se faz como eu quero, eu querer, mas sim como tu queres. E saber o que Deus quer é próprio da inteligência. E o eu é a sede do querer e do conhecer. É uma preciosidade sem igual esse trabalho do Fulton Sheen, que eu tive a ousadia de anotar trechos e comentar e registrar nesse livro que, como disse, pode ser adquirido na Editora Imaculada. editoraImaculada.com. Vale a pena ler, eu sou suspeito para falar porque fui eu que escrevi, mas ao longo dos anos, vi escrevendo e meditando, eu falei, puxa, é por aqui. As coisas são exatamente por aqui. Espero encontrá-los novamente no próximo vídeo, onde vou dar prosseguimento a essa tarefa de falar-lhes a respeito dessa tão magnífica psicologia de um santo homem que tanto bem fez à multidão, ensinando-as a sensatez, a sobriedade, a vencer os próprios vícios, a amar o próximo
e a Deus sobre todas as coisas. Vale a pena, então, considerar a psicologia na qual este homem se baseou, o venerável Fulton Sheen. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo.